Consultor, sabias que despersonalizar é vital para uma venda bem-sucedida? É que a última coisa que queres é que o comprador sinta uma visita no dia da visita, salvo a redundância. O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Estou-te a convidar para assistires a esta série, Homestaging para que te quero. Neste episódio 4 de hoje, vamos falar precisamente sobre despersonalização. Conto contigo já a seguir. Consultor, há uma série, o que eu chamo de serviços mínimos para a preparação do imóvel para venda. Portanto, um deles é a limpeza, o outro é a arrumação. Mas além destes dois, há um terceiro que nem sempre, aliás, os primeiros nem sempre são feitos, quanto mais aqui o terceiro que vou hoje falar, que é a despersonalização. E a despersonalização é um passo essencial para preparar a casa para venda. E aqui vou fazer aqui um pequeno parênteses de algo que não tive a oportunidade de falar anteriormente, portanto, que é a diferença entre home staging e decoração. Apesar de uma das técnicas, ou dos conceitos que o homestaging usa, serem conceitos de decoração, homestaging não é decoração. Há efetivamente alguma confusão na cabeça das pessoas entre estas duas formas de preparar ambientes, mas são muito distintos. Portanto, porquê? Porque a decoração propriamente dita pressupõe a personalização do espaço para uma determinada pessoa. O homestaging tem que se retirar toda essa personalidade do espaço, torná-lo neutro o suficiente para que esse espaço se conecte não com uma pessoa, mas com o maior número de pessoas possível. Por isso é que as coisas são tão sóbrias e tão encenadas, não é? Portanto, isto pressupõe também uma escolha criteriosa de cores, de elementos. Daí, por vezes, haver esta confusão, porque de facto se utiliza certos elementos decorativos, como um tapete, uma almofada, ou seja o que for, e de facto há esta confusão, mas não confundam. Portanto, vamos prosseguir para perceber então o que é que de facto a importância então da despersonalização. Portanto, temos de olhar este processo, perdão, um segundo. Temos de olhar este processo de dois pontos de vista. Do ponto de vista do proprietário, ou seja, ele, o proprietário tem de se desapegar da casa que foi o seu lar. Ao desapegar-se da casa que foi o seu lar, vai transformar essa casa num produto. Portanto, às vezes é difícil para os proprietários fazerem este movimento, este desapego,
eu acho que também tem a ver com um bocado com as expectativas, não é? Porque ah, na cabeça das pessoas vender uma casa é uma situação morosa, ah, em que, por sorte, aparece vindo de paraquedas um comprador, mas não é uma situação. Vender não é algo relacionado com sorte, é algo relacionado com preparação. Portanto, e o primeiro passo, então, em relação ao proprietário, isto tem a ver com a psicologia que está por trás do proprietário, é precisamente este desapego, que muitas vezes não acontece. Desapego de um estilo de vida, por exemplo, imagina a pessoas que utilizam a sala, a mesa da sala, por exemplo, como escritório, e é um espaço que está sempre atafolhado de papéis. Tu não podes mostrar uma casa assim. Uh, então, aquilo é uma sala e serve quase de estaleiro. Não podes. Portanto, o proprietário vai ter que se desapegar uh, de, de certos gostos particulares e peculiares que possa ter, mas também então desse seu estilo de vida particular. Por exemplo, eu estou-me a lembrar uma casa com crianças, muitas, especialmente pequenas, muitas vezes as pessoas acabam por acomodar-se e aceitar que a sala se torne um jardim de infância ou um parque de diversões. Portanto, tu nunca podes vender uma casa assim, porque não vais conseguir mostrar o potencial da sala. Quem vê um parque de diversões e não é assim. Portanto, tem de haver este desapego por parte, desapego de coisas e de estilo de vida por parte do proprietário. E tu tens que o ajudar a perceber que é importante este movimento e que é uma situação transitória. Um, Agora, olhando para o comprador, um, não, a última coisa que tu queres da parte de um comprador é que se sinta uma visita no dia da visita, salva a redundância. Portanto, uh, queres que o comprador se sinta em casa, queres que o comprador circule na casa, imagine como se já fosse sua. E isso só acontece de facto, isso acontece de facto quando a casa está despersonalizada, quando não tem, como se não tivesse, como se não tivesse dono, como se não tivesse proprietário, porque aí há espaço emocional para o potencial do comprador se colocar como proprietário. Portanto, ah, portanto, tu vais querer que o comprador, já no dia da visita, se imagina sentar no sofá, a chegar a casa, a preparar o jantar, a, ali eu ponho o casaco, agora eu vou ver aqui TV, e vou aqui ver o meu vinhozinho, aqui as crianças, olha, aqui isto dá imenso jeito, aqui enfim, aqui esta casa de banho é espetacular para, enfim, quer para um fim de tarde, não é? Para o banho das crianças e tudo, e para as manhãs apressadas. Enfim, tu queres que o potencial que o comprador já se imagine na sua rotina, já se imagine ali.
e se existem items, ou se está presente, isso é que não pode acontecer de todo, ou se o proprietário, se o próprio está lá presente, dificilmente isso vai acontecer. Pelo menos não à primeira visita. E o que tu queres é criar aquele primeiro impacto e pronto. Portanto, acho que já percebeste do lado destas duas pessoas, ou destas duas visões, a, a importância da despersonalização. Portanto, e há uma coisa que tens que ter em mente, que é quando a decisão de venda, isto falando da perspectiva do proprietário, quando a decisão de venda é tomada, a casa deixa de ser um lar e passa a ser um produto transacionável. No mercado que é competitivo, isso já todos sabemos. E que para ser vendido pelo valor máximo possível, tem de estar no mínimo atrativa e cativante. Aqui uma ressalvazinha. Este vendida pelo valor máximo possível é bom para o proprietário, mas obviamente é uma questão de fazer contas para ti também, não é? E acho que não preciso me adiantar mais aqui, tu já percebeste. Portanto, faz todo o sentido também enverdar esforços para que este serviço mínimo de preparação da casa, portanto, com limpeza, arrumação e despersonalização, esteja feito. Portanto, é teu, como é que se diz? Ai, canudo. É do teu interesse, perdão, é do teu interesse que, este trabalho esteja feito por parte do proprietário. Portanto, vendo as coisas então por outro ponto de vista, personalização, estamos a ver as coisas agora ao contrário, a personalização é de facto a peça-chave na decoração de uma casa para uma família, em que imperam as cores preferidas, as fotos de família, as, enfim, uma dinâmica em casa que tem a ver com a rotina da própria família, mas todas estas coisas só vai distrair o comprador e não é isso que tu queres. Tu não queres que o comprador se distraia do produto que está a comprar, porque ele não vai comprar aquele papel de parede berrante, ele não vai comprar hum, a cozinha de brincar que está na sala. Portanto, tu não queres que isso aconteça, tu queres que ele se centre no espaço. Portanto, tem que haver o mínimo de distração possível no espaço. O espaço tem que estar encenado com as coisas que são essenciais para dizer isto é uma sala, funciona como sala. Ponto. Sem distrações. Porquê? Porque o comprador não se vai conseguir abstrair para percepcionar o espaço que será eventualmente o seu novo lar. Geralmente as pessoas, a não ser que estejam à procura especificamente desse tipo de produto, uh, uh, querem uma casa chave na mão, porque nos primeiros meses não vão querer fazer nada. Já basta aquela correria de procurar o banco, mudanças. Portanto, não vão querer, portanto, perder tempo, pelo menos no início, a corrigir coisas. E isso só, só distrai, só
traz ansiedade para o comprador. E não é isso que tu queres. Portanto, tu não queres que ele, portanto, tu não, o comprador, ou as pessoas no geral, têm uma péssima habilidade para se abstrair daquilo que está à sua volta e o comprador é igual. Portanto, e tu não queres que ele se distraia, como eu te disse, então com essas pequenas coisas. Porquê? Porque ele não vai comprar os sofás, ele não vai comprar os candeeiros. E porque o comprador, numa casa personalizada, não tem como se identificar com aquele espaço, porque aquele espaço tem uma história que não é sua. Portanto, se tu mostras um espaço com uma história, com a história dos donos, o comprador dificilmente vai se conectar e tu precisas que isso aconteça, tu precisas que ele se conecte. Portanto, se o comprador não se imagina morar na casa, não a vai comprar, vai-te pedir para ver outra. E se todas as casas estiverem neste estado, estás a ver, vai ser assim um loop. E vejo outro, até que passa para outro consultor. Provavelmente, não é? Porque o comprador não tem que ser fiel a, a um consultor, a não ser que apresentes um serviço diferenciado, não é? Perdão. Portanto, se o comprador não se identifica com a casa, não se imagina morar na casa, não a vai comprar. Portanto, o homestaging trata, e aí que muitas vezes há confusão com decoração, o homestaging escolhe criteriosamente as cores que melhor favorecem o imóvel. E o staging também cria então cenários de divisões estereotipadas e genéricas e não vai personalizar o espaço, porque tem que atrair o maior número de pessoas possível. Portanto, o proprietário, quando decide vender a casa, tem que se mudar para a nova casa. Portanto, quando decide de vender a casa, essa decisão já o está a levar na direção de se mudar, mesmo que esteja a viver naquele espaço que ainda é seu, mas de se mudar já para a nova casa. Isto é uma coisa muito interna, muito psicológica, não é? Muito emocional. Portanto, e ele quando se mudar para uma nova casa que há de comprar, ou que já comprou, não interessa, de qualquer forma ele vai levar consigo a sua história, os seus gostos particulares e peculiares, vai levar consigo o seu estilo de vida e a sua identidade. Ora, ele tem que já começar a retirar da casa, assim, a partir do momento em que ele decide, toma a decisão de vender. Não é quando se muda, não é quando vende. É quando toma a decisão de vender. Isto é muito importante, porque isto vai determinar se a venda é rápida ou não, se a venda é por um valor, pelo valor máximo possível ou não. E aqui há interesse de facto por parte do proprietário e do consultor que assim seja, não é? Portanto, quando o proprietário ultrapassa este processo de desapego, a despersonalização da casa que quer vender é uma consequência. Portanto, isto é uma coisa que acontece quase que naturalmente, não é?
Ah, e o consultor tem que ser aquela pessoa que indica soluções. E a despersonalização é um passo que beneficia, como eu já tinha dito, todos, inclusivamente o comprador, que não tem que lidar com distrações, e assim consegue se identificar com o imóvel. E desta maneira estás a poupar tempo. E desta maneira estás a poupar aquela ansiedade de não conseguir encontrar a casa que deseja. Porque se houver conexão com a casa, ah, e se o preço de facto for ajustado para a realidade do comprador, não é? O comprador vai conseguir fazer a compra da casa. Portanto, a casa não tem que estar por tudo e meia para conseguir chegar a toda a gente, não é? Acho que isso também tu já sabes. Portanto, tu ao mostrares a casa bem preparada, uh, portanto, vais conseguir também ter o melhor retorno possível. Portanto, vender a casa pelo maior valor possível. Um, e, portanto, em relação, portanto, beneficia, portanto, esta coisa da despersonalização, além de beneficiar, como já acabei de referir, o comprador também vai beneficiar o proprietário, como já falámos imenso aqui neste vídeo. Porquê? Porque essa despersonalização hum, acelera o processo de mudança e de desapego, além de depois ter como consequência a valorização do imóvel e aumentar o potencial lucro da transação, como é óbvio. Portanto, também já te falei que o consultor é beneficiado desta pequena grande estratégia que é a despersonalização, não só pelo o valor de venda e pela sua percentagem nessa transação, mas também porque isto é um negócio de pessoas para pessoas, um, na relação que vai criar com uma base mais sólida entre o proprietário e entre com o proprietário e com o comprador. Porque é este serviço diferenciado aos olhos do proprietário, não é? Aliás, do comprador, lhe vai trazer poupança de tempo e paciência no processo de compra, já por si tão estressante, e do ponto de vista do proprietário, agora sim, um, que o ajuda então a acelerar a mudança, a acelerar a venda e a valorizar o imóvel. Portanto, tu consultor, esta maneira de preparar, portanto, despersonalizando o imóvel, é com esta pequena estratégia que tu vais construir então relações mais sólidas, quer com o proprietário, quer com o comprador, e obviamente, claro, que também vais potenciar o valor da transação, nem que seja porque a transação acontece num espaço de tempo mais curto. Portanto, por hoje ficamos por aqui. Quero-te voltar a convidar para continuares connosco aqui, comigo, aliás, connosco, com toda a gente que está aqui a ver,
Então, se és daqueles que quer fazer a diferença. Portanto, até amanhã e vemos em mais um vídeo sobre home staging.